Bueno, gurizada, olha só. Bom, primeiro, né, é um prazer reencontrá-los. A gente acabou tendo apenas um encontro apenas, né? Pessoal da manhã e da tarde, os extensivos. E a suspensão ela foi de uma forma providencial apenas uma situação desagradável para todos, mas necessária. Foi, acho que, um mínimo de contribuição, né, para quem tem a consciência cidadã e sanitária, pelo menos para conter a propagação, se não total, né, mas pelo menos para não colapsar dentro dessa pandemia que a gente está vivendo, né, o sistema de saúde. Então, a gente segue aqui com a nossa preparação, né? Queria, então, convidá-los, né, a gente retomar os nossos trabalhos. Para quem não lembra, eu sou professor Gilmar de literatura, tivemos apenas um encontro, e basicamente aquele primeiro encontro foi de apresentação, sistematização de alguns conceitos. Então entramos virtualmente, né, hoje, em termos de conteúdo. Então eu vou começar a discutir com vocês a literatura brasileira. Deixa eu falar para todos e para todas como é que vai funcionar aqui, né? Bom, obviamente que a gente tem de uma situação que ela não é ideal, né? O real a gente tinha que estar construindo juntos, presencialmente, essas aulas, mas a preparação ela não pode esperar, né? Assim como o calendário, o cronograma tem que seguir, né? Dentro do improviso mesmo, mas vamos lá, né? Agora, em nenhum momento o curso ele deixou de se preocupar com o andamento do ano, com a situação das aulas, né, com a preparação de todos e de todas. Né? Então hoje, na realidade, começamos a semana e hoje a gente começa, na realidade, retomamos a nossa literatura. Deixa eu até fazer já imediatamente convite para vocês e até falar como vai ser essa logística nova agora, dentro dessa situação de improviso, mas é o que a gente vai começar a construir, nunca esquecendo, né, que essa construção ela se qualifica na caminhada. Tá? Acredito que ontem, hoje, né, o ensino do curso deve ter encaminhado a vocês um material, uma prestação em PowerPoint. Né? Pessoal, eu estou com a câmera aberta aqui e o meu chat, e o chat está ao lado aqui, então vocês podem ir interagindo. Tá? Então vai mandando pergunta, vai mandando aí o teu oi, enfim, né? E a gente vai construindo aqui, tá? A nossa aula dentro dessa plataforma. Assim, ó, então, sempre vai ser o andamento vai ser assim. Vocês vão receber com uma certa antecedência. Obrigado, Simone, por ter respondido. Né? E pelo menos um dia antes, um tempo hábil para que vocês olhem o material. Então tá lá uma apresentação em PowerPoint, sintetizada, com algumas questões final e um gabaritinho. Né? Então vai ser essa prática. Então a síntese, como é o quadro? Né? O meu quadro, que eu sempre eu coloco lá para vocês com uma forma com fichamento de conteúdo. Então os tópicos centrais vão estar ali e a gente vai desenvolver nessa conversa que eu vou ter com vocês aqui. Ó. Outra enfim, contribuição, acredito que vocês podem ter acesso, e eu acho que o ensino também já, nas minhas redes sociais, eu já divulguei, e eu pedi para o ensino também divulgar. Né? Eu tinha um canal no YouTube que estava desativado, né? E eu retomei esse canal com uma forma de estar produzindo conteúdos e socializando para todos, né, para todas que não têm acesso a esse processo, né, fora a sala de aula. Enfim, eu estou colocando lá, claro, sempre alguns pontos, alguns tópicos, e eu recomendo vocês se inscrevam no canal, olhem para se manter informados. Né? Então, tem aulas que eu não vou ver por aqui, que até lá no curso, no máximo, poderia ser feito um projeto especial, como o Renascimento, que é importante demais para a obra Hamlet. No início, lá na primeira aula, eu devo ter situado algumas coisas de leituras obrigatórias da URGS. Né? Então, Renascimento, Camões lírico, Camões épico. O que eu vou discutir com vocês agora, que é um painel sobre literatura brasileira, inclusive, essa aula está lá. Né? Inclusive está lá o Barroco, que a gente vai ver hoje mesmo, eu vou postar entre hoje e amanhã, eu vou postar mais coisas sobre os autores do Barroco. O nome do canal, a Laura está perguntando, é Notícias do Chapeleiro.
tá enfim, no meu Instagram, tá lá na bio do Instagram. Se inscreve lá no canal para ficar, porque no momento que tu te inscreve, no momento que eu faço uma postagem de conteúdo novo, tu fica sabendo na hora, né? E tem algumas coisas, alguns conteúdos que eu vou fazer apenas para inscritos, né? Então vou deixar a maioria público, mas muita coisa privada. Por exemplo, amanhã mesmo eu vou postar às 7 horas da noite, às 19 horas, eu vou postar Claro, não é um conteúdo inteiro, né? Eu vou pegar alguns tópicos e nesse tópico eu vou postar amanhã no canal, que é o Notícias do Chapeleiro, vai ser sobre a obra da Lígia Fagundes Telles, As Parceiras. Porque em termos de enredo, não há... Claro, tem uma complexidade, mas não é, digamos assim, algo tão insondável o enredo da obra da Lígia, que é a leitura obrigatória para a URGS, né? Mas eu vou construir nesse vídeo, né, pequeno também, uns máximo 20 minutos, o processo da construção narrativa das três gurias lá, né, da Ana, da Lia e da Lorena, e eu vou construir, portanto, todo o processo, que é um processo que a URGS ela pode trabalhar, né, que é um processo que coloca a obra da Lígia Fagundes Telles como uma grande obra mais experimental ali daquele momento que ela é editada nos anos 70, que tem um caráter muito importante, significativo demais, que é uma questão de prova, que é a polifonia, que é um processo de construção narrativa experimental. Na realidade, é uma desconstrução narrativa. Fica um mosaico, quem leu a obra sabe o que eu estou falando. Enfim, fica o convite para vocês, então, lá o canal Notícias do Chapeleiro, né, que eu estou alimentando conteúdos para vocês. Bom, mas o que a gente vai discutir então hoje, a gente vai entrar na literatura brasileira. Bom, bem-vindos ao meu Cafofo, aqui onde eu produzo meus materiais aqui, né? Então, eu quero falar com vocês assim algumas coisas, tá? Por exemplo, a literatura brasileira oficial, né, claro, ela é inaugurada a partir da chegada dos portugueses, não estou falando nenhuma novidade aqui, né? Então, a partir de 1500, né? Daqui a pouquinho a gente está até lembrando disso aí, né? 22 de abril. Agora, em termos de proposições, assim, que é uma coisa bem conceitual, nomenclaturas, que é o nome, as denominações dos movimentos artísticos, a gente tem que ficar atento. Então a gente tem que cuidar assim, ó. Historicamente, quando os portugueses chegam ao Brasil, já se fala numa abordagem histórica, tá, gurizada? Assim, ó, em período colonial. Agora, na história da literatura, tem que ter um certo cuidado. E daqui a pouquinho, se tu não tem alguns cuidados, pode te dificultar na hora de fazer uma questão e perder no detalhe uma questão. Como eu falei lá na primeira aula, né, de apresentação, que foi a nossa aula inaugural e a gente ficou por ali, né, pessoal? E a situação da URGS é uma prova excludente, né? E o Enem é uma prova inclusiva. Então, onde é que vem o detalhe? Né, aquele chamado cu da minhoca? Vai ser uma prova da URGS. Então, os processos de nomenclatura são importantes. Então, a chegada dos portugueses começa aqui na nossa história da literatura com o chamado período da conquista. O período colonial, que na história já é a partir da chegada dos portugueses, mas na literatura, na história da literatura, passará a contar a partir do século posterior, que é o século XVII. Então, deixar bem arrumadinho, pensa assim comigo, tá? Século XVI, a chegada dos portugueses, século XVI, né? É período da conquista, que a gente vai ter duas manifestações na literatura que vai estar em formação. Literatura informativa ou crônica dos viajantes. Crônica não tem nada a ver com o gênero literário estilo Veríssimo, Luciano Veríssimo, tem a ver com crônicas, dia a dia, diário de bordo dos viajantes, tá? Literatura informativa, ali está a carta de caminha. E a literatura jesuítica, como o próprio nome já diz, a sua função ela já está pela ordem de quem vai executar. Jesuítas, Companhia de Jesus, a função vai ser catequizar os índios, um processo de evangelização, um processo dessa forma pedagógico. Agora, o século XVII, então já começa uma formação e um núcleo a partir do primeiro grande ciclo econômico que vai se desenvolver no Nordeste brasileiro, cana-de-açúcar, Bahia, Pernambuco, sobretudo Salvador, ali, hoje é a cidade da Bahia, hoje Salvador. E ali se desenvolverá, no século XIX, o chamado Barroco. Né? Estão pedindo para eu repetir, eu estou começando a construir a ideia sobre literatura brasileira. Né? Século XVI é o que a gente vai ver hoje, eu vou tropicalizar, né? Que é a literatura do período da conquista,
informativa e a literatura jesuítica, e o 17 é o barroco nordeste brasileiro. E o século 18, porque como há uma outra mudança de ciclo econômico, do norte-nordeste se desloca para o centro-sudeste. Da Bahia vai para Minas, da cana-de-açúcar vai para o ciclo do ouro, o surto aurífero, e vai se desenvolver a partir da elite, obviamente da terra, que estuda em Portugal. Lembra que a gente não tem ensino superior no Brasil ainda no século XVIII, então vem o gosto a um novo programa artístico, vai ser o arcadismo, a cultura neoclássica. Agora, para a gente pensar, então, literatura informativa, a literatura do século XVI aqui no território, com a chegada dos portugueses, a gente não pode nunca, e isso eu comentei também, isso para qualquer prova, gente, tá? Seja URGS, nem outra que tu venha fazer, né? A associação dentro das ciências humanas, artes com o processo das mentalidades históricas, a filosofia, a sociologia, a história econômica da humanidade, a história comportamental, os procedimentos psicológicos que vai nortear, né, a humanidade, né? Então, como eu estava falando para vocês, a gente não pode se conectar do contexto histórico. Os portugueses só chegam aqui, né, só chegam ao Brasil a partir do processo de expansão. A partir, então, de uma situação de expansionismo marítimo das grandes navegações, que a gente pensa o renascimento histórico no século XVI. Que o renascimento ele vem lá, o cultural, ele está vindo do processo medieval de 2 séculos anteriores na Península Itálica. E Portugal e Espanha, que vão ser os grandes protagonistas, inclusive econômicos, vai ter um império, a partir dali vai se dilatar um processo histórico, né, de domínio, de dilatação de linguagem, de dilatação, portanto, de fé. Isso tudo a partir do século XVI, as grandes navegações, né? Então, a gente não pode associar a literatura informativa, como estou falando, período da conquista, já está até o nome ali, essa nomenclatura, conquista dos portugueses, ok? E nós teremos as primeiras manifestações literárias do século XVI, o pessoal está colocando ali, né? O século XVII começa na literatura brasileira o período colonial, nas artes com o barroco. Antes, o século anterior, que na história já é colonial, mas na literatura a gente fala história da período da conquista, porque, e aí vai o primeiro conceito, não esquece, não há valor artístico nessas primeiras manifestações. Mas por que não tem valor artístico, professor? Porque o interesse, a função da literatura informativa, e aí eu sempre gosto de trabalhar com uma forma, um raciocínio bem lógico, gente, tá? Isso lá na primeira aula que eu falei, até eu pedi algumas desculpas por ser, por vezes, tão simples, algumas informações, porque elas são básicas no início, a gente precisa tê-las de uma forma básica para a gente começar gradualmente a criar, né, uma homogeneidade, a gente começa a nivelar todos e todas, e partindo daí a gente começa a alçar voo e daqui a pouquinho a gente está voando, né? Então assim, ó, os portugueses chegam aqui no século XVI, o desdobramento não é artístico desse renascimento, é simplesmente histórico. Ok? Então, só que essas manifestações, eu estava falando a vocês, da literatura informativa, qual é a função dela? Cara, é a função informar, como eu falei, é básico, desculpa por ser tão lógico. Então, a gente passa a ver agora no século XVI, que está ali a carta de caminho. Aí tu pode dizer assim, ó, mas literatura informativa, isso nem é importante. Olha, em termos de grau de aprofundamento, de complexidades em questões, de fato não tem essa tradição. Mas isso aparece em qualquer prova, se pegar os modelos URGS e ENEM, isso aparece, né? E lembrando uma outra coisa que é importante a gente ter como uma referência, por vezes as questões elas se tornam complexas porque a literatura informativa, que é o primeiro momento de produção desses caras que não são artistas, não são escritores, são apenas cronistas que acompanhavam as esquadras portugueses, então eram homens que eles estavam ali como o caminho era um escrivão. Então eles vão alimentar, de certa maneira, a Europa, a corte, a figura de el-rei, a metrópole, com aquilo que eles estão absorvendo, né?
Agora, uma coisa assim, ó, se é importante que o Eduardo está perguntando, lê a carta do Pero Vaz de Caminha. Olha, tem as leituras obrigatórias e as quase obrigatórias. Já teve questão na URGS que os caras colocaram fragmentos da carta de Caminha, um fragmento, não era leitura obrigatória, e colocaram para resolução da questão, o candidato e a candidata tinha que identificar, dentre as alternativas abaixo, após o texto motivador, que era o fragmento da carta de Caminha, aquilo que dava continuidade ao andamento do fragmento. Então, sim, Eduardo, é uma leitura que ela é providencial, é uma leitura que está ali como conhecimento de mundo, tem que ter. Até como está falando vocês, as questões não são tão complexas, mas pode se tornar complexo quando efetivamente não é sobre a informativa, mas a informativa ela alimenta outros momentos da literatura brasileira. Como a gente, e depois eu vou até comentar e até o porquê que isso acontece, por exemplo, no romantismo brasileiro, no modernismo, na contemporaneidade, que se articula muito o olhar de retomada desses primeiros cronistas, sobretudo a carta de Pero Vaz de Caminha, Eduardo, mais uma vez, é importante, obrigado pela contribuição, é importante sim a leitura. Agora, apesar, né, de não ser obrigatória. Agora vamos fichar então, colocar 7 ou 9 tópicos. Assim, gente, olha só, isso que eu vou discutir agora com vocês tá nessa apresentação em PowerPoint que o ensino deve ter possibilitado o acesso a todos e a todas. Então depois dá uma olhadinha lá, de repente você já deu uma olhada, né? Tem algumas questões no final, né? Tenta resolvê-las e as dúvidas vai alimentando aqui no chat, vai trazendo aqui, tá? Olha só, primeiro ponto que eu já vi, qual é a função da literatura informativa? Qual é? Informar. É bem tosquinho, né? Mas é. Então, a função da literatura informativa é informar. O Vitor está perguntando qual das apresentações. Literatura informativa, Vitor. Isso que a gente está vendo agora, né? Deve ter a informativa, Barroco e Gregório de Matos Guerra. O Barroco e o Gregório é na sequência. Semana que vem a gente vai ver. A gente vai entrar aí sim, período colonial da literatura brasileira. Mas é informativa ali. Tudo que eu estou vendo agora com vocês tá lá. E tá também numa aula lá no meu canal no YouTube, Notícias do Chapeleiro, tá? Quem ficar com alguma dúvida, alguma coisa não ficou tão claro aqui, dá uma olhadinha lá, retoma, uma forma até de estar recitando, reforçando, tá, gente? Então, assim, ó, qual é o conteúdo? Né? O conteúdo da literatura informativa, obviamente, tem a ver com o grande interesse desses caras, né? Que eram as riquezas. Se é um processo mercantil, né? Então o interesse é informar sobre tudo o quê? Sobre as riquezas da terra. Né? Agora, e qual é então? O conteúdo é informar sobre as riquezas, a função é informar. Agora, e o destino? Metrópole, eu rei. Agora, uma coisa já até apareceu, foi em 2007 na URGS, foi a última questão específica sobre literatura informativa. Apareceu em 2011, foi uma questão intertextual, de diálogo com um texto modernista, até gaúcho, tupanceretão, Raul Bopp, mas específica foi em 2007, e se cobrou isso. Que, havendo imprensa na Europa no século XVI, então, por vezes, se coloca da seguinte maneira: haveria, então, uma larga divulgação desses textos? Resposta, gente, não. Ok? Não. Não havia uma grande divulgação, mesmo havendo imprensa. Né? Então, a Carta de Caminha só foi encontrada, gente, só para ter uma ideia, né? Em Portugal, perdido no arquivo lá em Lisboa, que é a Torre do Tombo, né? Isso só foi, né? Só apareceu isso 300 anos depois, gente. Então não havia essa divulgação. Assim, ó, o destino então é Europa, eu rei. Qual é o formato desses textos? Bom, tem a Carta de Caminha, então cartas, relatórios, tratados, mapas. Agora, e o valor desses textos? Cara, assim, ó, como eu falei lá no início, não tem valor artístico. Conceito, anota isso aí, ó. Mesmo tu acredite que, tá tudo dominado, mas sempre tem momento da sequela, tem gente sequelada. Então anota isso que é importante agora, essa informação aqui, ó. Valor artístico é 6 por meia dúzia, é a mesma coisa, gente. Aqui, ó, literariedade. Então, quando eu afirmo, uma questão afirma que não há literariedade, não há valor artístico, percebe? Então, se não há valor artístico, o valor é histórico, documental. Tá ok? Isso é muito importante. Agora, saca a tipologia textual, aí entrando na língua portuguesa, tipos de texto. Porra, velho, a tua redação, tu é convidado a dissertar.
né? Que é produzir um texto que tu vai defender uma ideia, com argumentos plausíveis, dentro de uma lógica de raciocínio. Então, defende-se uma ideia, dissertação. A descrição, e quando eu conto uma história, evidentemente com verbos de ação, eu estou narrando. Então, descrição, narração e dissertação. Tá? É assim que funciona. Ok? Agora, o que predomina nesses textos? Esse é outro ponto que até a URGS já cobrou lá em 2007, muita gente se perdeu, e foi uma questão de verdadeiro ou falso. Né? Porque a gente geralmente lembra de algumas situações, e como falei, a literatura informativa ela já influenciou muita gente, mas muita gente. Okay? Na literatura, nas artes brasileiras, sobretudo nas artes plásticas, a pintura. Seja Pedro Américo lá no romantismo brasileiro, nas artes plásticas, na pintura, não estou falando da literatura. Né? A primeira missa, que é relatado, é narrado, portanto, na Carta de Caminha. Ok? Agora, o modernismo brasileiro, né? O Cândido Portinari retoma muito a chegada dos portugueses através das suas artes. O Enem trabalha muito com isso, que é o texto não verbal. Então, assim, ó, predominantemente eles descrevem, ok? Então, tem narração, tem chegada dos portugueses, primeira missa, o contato, é uma série de situações. Agora, o que não ocorre, ok? Em hipótese alguma, tu vai ter uma situação predominantemente apenas narrativa. Isso não tem. Então, assim, ó, predominantemente a base da tipologia textual é descrição. Cuida isso. Tem narração? Tem. Tem dissertação? Tem. Agora, predomina narração? Não. Predomina descrição? Não. Predomina a dissertação? Não. O que prevalece? Caráter descritivo. Olha, isso é muito importante como informação que eu estou trazendo para vocês. Agora, claro que tem que ter algumas características que prevaleçam na literatura informativa, na crônica dos viajantes, porque a rigor ninguém vai te cobrar o nome dos caras. Por exemplo, assim, ó, tá, tem a figura do Pero Vaz de Caminha. Agora, tá, e qual é o texto Pero Magalhães Gândavo, Fernão Gardim, Frei Vicente Salvador, Frei Luiz de Souza, Hanstaden? Ninguém vai cobrar isso, gente. Tá? Se aparecer uma situação dessas, é por um contexto apenas, ok? Então, mas o que integra algumas características destes cronistas? Uma capacidade de se maravilhar com o novo, que é uma postura que vem da Renascença, uma postura histórica. Né? Então, quando a gente acaba vendo alguma coisa nova que nos motiva, então o que acaba acontecendo? A gente acaba tendo um discurso de exaltação. A gente comete exagero, excesso. Então, há uma postura, né, de se maravilhar com o novo. Isso traz uma disposição a cometer exageros, excessos. Isso está lá na Carta de Caminha. As águas são muitas e infindas, plantando nessa terra tudo dá. Pô, a água acaba e a terra termina. Percebe? A costa termina e começa o mar, caceta. Né? Agora, há um exagero. Agora, cuida. Porque o caráter da língua, se eles querem trabalhar com informação, não é um caráter figurado. Lembra que não tem valor artístico. Ok? Lembra da tal literariedade que não tem? Então, assim, ó... prevalece o caráter denotativo. Então, daqui a pouquinho uma banca ela pode te induzir ao erro. Se te induzir ao erro, tipo assim, ó, então eles têm uma capacidade de se maravilhar com o novo, eles têm uma capacidade, portanto, de sempre exagerar, então eles fazem uso da hipérbole. Errado! Por quê? Eles vão usar superlativos, que não são figuras de linguagem, não trabalham com caráter conotativo, percebe? Então, cuida, é outro detalhe. Surgiu uma pergunta ali, ó, do Eduardo, o pessoal já está ajudando ali, a Júlia já está ajudando, assim, ó, sempre a questão básica de nomenclatura e de século, né? Por exemplo, 1500, como é que eu vou saber a porra desse século, o nome do século? Você faz assim, ó, 1500, tá? Chegado em português. 15 mais 1, 16. Te ligou? Então, assim, ó, século 17. Então, vai ter que ser 1600, é 16 mais 1. E qual é o nome do século? Tá vendo? 1500, tu pega centena, 500, é quinhentismo. O século, por exemplo, 1800, qual é o nome do século? É
oitocentismo. Beleza? Tem algumas perguntas que eu tô trabalhando aqui, a gente vai vencer todos esses tópicos. Questões, gente, a gente vai discutir mais à frente. Talvez no início da próxima aula eu discuta. Eu quero fechar essa unidade vendo os tópicos centrais, tá? Eu já vou chegar no ideal salvacionista ali, Júlia, tá? Que é importante até com o processo histórico. Então, as características que eu falei para vocês, né? A postura renascentista se maravilhar, as situações, portanto, todas elas de exaltação, o caráter denotativo, referencial pela base histórica, não artística. Agora, presta muita atenção agora, isso assim, ó, tu anota mais uma, se não anotar vai cair cu da bunda aí, ó. Olha só, se eles exaltam terra, a natureza, porque eles têm interesse mercantil, explorar a riqueza, né? E também tem uma certa simpatia com os índios, os nativos, surge aqui, ó, presta atenção agora, uma coisa está nascendo, uma ideiazinha, sabe uma plantinha, quando tá lá um germenzinho, tu coloca uma sementinha e tu rega todo dia, daqui a pouco sair uma frondosa flor, né? Uma frondosa planta, é um germen. Então surge um germen de nativismo. Agora cuida, se os portugueses, onde eles chegam, eles estão explorando, eles anexam como colônias, então o Brasil faz parte, esse território que era Pindorama, o nome, em Tupi, Terra das Palmeiras, que é rebatizado pelos portugueses como Brasil, é extensão de Portugal. Então há um nacionalismo, há um sentimento, por vezes até de ufanismo, não pelo Brasil, ó, terra da nossa gente, que não tem brasileiro, ok? Mas por uma situação que, extensão de Portugal, então é extensão da terra, é extensão deles. Então, só que esse germe de nativismo não é um sentimento ainda de sublevação popular, contrário quem está se apropriando da terra. Isso vai acontecer no período nacional, a partir da independência política. Ok? Então tem que ter atenção para o que eu vou dizer aqui, ó. Por isso que a literatura informativa ela é muito retomada na história da literatura brasileira, e aí as questões podem ficar mais complexas. Por exemplo, questões de diálogo intertextual, eu tenho um texto A e um texto B, eu retomo um texto B e começo a dialogar com ele. O romantismo brasileiro, que tem que exaltar a terra a partir de uma cultura de emancipação dos portugueses, vai falar muito da riqueza da terra. Se fala muito do índio como herói nacional. Então, lembra a literatura informativa, eles dialogam com a literatura informativa, só que eles fundam uma identidade nacional e lá o nativismo se efetiva de uma forma artística e emancipatória nas artes, que não tem aqui, obviamente, são portugueses, falando de um território que eles apenas estão anexando aos seus domínios. Então percebe aqui, ó, olha só, o nativismo dos românticos é diferente, é um sentimento de fundação. Lembra do Gonçalves Dias? Minha terra tem palmeiras, onde canto sabe as aves, que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Exaltação, poderia estar na carta de Caminha. Agora, mais à frente, os modernistas vão retomar. Então, lembra lá o Oswald de Andrade, que retoma com humor, refunda, porque vai ter os 100 anos da independência política, a refundação do Brasil, a refundação da cultura brasileira. Diz lá o Oswald de Andrade, minha terra tem palmares, realocou tudo, a questão, né, do africano foi escravizado aqui. Então, não são palmeiras, e sim palmares. Agora, da mesma maneira, gente, que eu estou falando isso, isso segue, as cobranças são feitas em provas. Agora, e aí já respondendo muitas coisas que vocês estão trazendo aqui, ó, tá? Ali a pergunta que o Eric fez, né, qual é o nome que isso é dado para os portugueses dão, né? É período luso-brasileiro. Tá? É período luso-brasileiro, literatura de formação, informativa, jesuítica, é o pré-barroco deles lá, tá? Que vai estabelecer diante de um outro norte, que para nós não nos interessa. Agora, quais são as intenções? Né? Primeira intenção, propósito da literatura informativa, que tem a ver com o histórico processo da chegada, construção de império e grandes navegações, colonização, interesse mercantil, daí fala muito das riquezas, né, esse olhar basilar de exaltação, um caráter propagandístico, se fala bem para povoar a terra, né, um caráter pedagógico muito importante, que não é apenas aquele de catequização, de evangelização, que é dado como missão
Aí a pergunta que foi feita ali acima, o projeto salvacionista, o ideal salvacionista era salvar índios. Caminha no final da carta, fala o rei Dom Manuel, que o que havia de maior riqueza aqui era a gente que aqui vivia, os índios. E qual era a missão de Dom Manuel? Ele dá uma missão para o rei, um pouco audacioso lá, o escrivão, né? Então, ele diz que seria salvar essa gente. O que é salvar essa gente? Sinceramente, é impor uma cultura branca. Percebe? Então, sobretudo, instruir valores didaticamente que o índio não conhecia. Sobretudo, valores religiosos dentro de um processo de expansão da fé. Então, esse é um processo de conversão do chamado gentil, que é o índio. Então, o projeto pedagógico já implica naquilo que vai ser mais à frente, com a chegada dos jesuítas, lá pelos anos 30, 40 mais à frente, né, um processo de catequização. Salvar índios, que estuda na história, né, com um processo pedagógico que mede ensino-aprendizagem, mas de um processo que não é bilateral, é de imposição, é de branqueamento, é de tirar a cultura nativa, percebe? Né? É uma grande agressão. Agora, e já encaminhando uma outra pergunta que fizeram, encerrando esses tópicos aqui, que eu sintetizo, a gente fecha essa unidade, e assim a gente vai tocar, né? A gente vai tocar conteúdo aqui, velho. Né? Não dá para parar não, o cronograma segue. Né? Vamos lá, hashtag fica em casa, mas a gente avança. Duas proposições históricas, que até perguntaram há pouco ali, né? A questão que aparece até em Os Lusíadas. Dá uma olhadinha na minha aula lá no Notícias do Chapeleiro, tá lá na bio do meu Instagram, o próprio ensino já até postou aqui, né, o meu canal no YouTube, que eu estou postando as aulas também, né, e algumas coisas que eu não vou ver com vocês aqui, que é o período anterior lá em Portugal, Renascimento, Camões Lírico, Camões Épicos, Lusíadas. E os Lusíadas, Camões fala em escambo. Perguntaram há pouco ali no chatzinho, né, que é a prática de permuta, de troca de artigos manufaturados europeus, e era espelhinho, miçanga, e trocava pela riqueza do nativo. Coisa importante aqui, ó, os portugueses não viram ouro na primeira semana na Carta de Caminha, que ele fala que é o grande texto, certidão de batismo e nascimento do território, com uma máxima, né, mais fidedigna daquela primeira semana. Então, mas o escambo é uma prática. A Carta de Caminha tem várias passagens sobre isso, né? E outra coisa, o encontro entre duas culturas, a nativa que estava aqui, né, os donos da terra, os índios, e os portugueses que chegam. É inegável que é um encontro entre duas culturas. Agora, uma que se impõe civilizada, os portugueses, e outra que se reivindica e se impõe civilizada e que denomina a outra como primitiva. E muitas vezes aparece assim, ó, tá, mas vem cá, hipoteticamente, o português pisou na praia, né, olhou para o índio e o índio olhou para o português. Houve conflito, velho. E aí? Houve choque? Geralmente pensamos conflito como uma ordem intempestiva de enfrentamento físico. Imagina na praia, né? Então se houve choque, o conflito, então é o português correndo atrás do índio com um trabuco na mão, e o índio se defendendo a tacapada. Trabucada e tacapada. Só que o conflito é de outra ordem, é cultural, gente. É da indumentária, é da pele, é da etnia, é dos valores místicos. Então, há choque cultural, há conflito sim, mesmo não sendo físico no primeiro momento, e obviamente houve o físico depois, né? Houve um genocídio dos nativos. Tem um texto que, inclusive, para justificar, eu sempre, inclusive, eu recomendo a leitura, né, que é As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano, que fala não só de um uruguaio, Eduardo Galeano, que não fala apenas da chegada dos portugueses no Brasil, fala na América, né, os europeus chegando na América, e ele fala em 3/4, olha o número, gente, 3/4 dos índios, do povo nativo, sendo dizimado. O nome do texto, Ana, As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano. Vou até digitar aqui, ó, As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano. É um grande texto, vale a pena também ler.
Acho que tem certo ali, ó. Esse texto aí, ó, tá? Eu registrei para vocês ali. E ele fala que 3/4 dos nativos foram dizimados. Sem o europeu dar um tiro tipo trabuco, velho, sem fazer arminha. Tá entendendo? Então, foi apenas com que não é bacana falar em meio a uma pandemia, né? Tá? Do coronavírus, mas com a gripe, velho. O índio não tinha anticorpos. Aí eu pergunto, isso é choque? É, só que é de uma ordem cultural, percebe? Gente, então assim, ó, só queria então, bom, aqui a gente fecha, não vai dar para comentar a questão que pediram ali para mim, mas eu prometo assim que já no início do próximo encontro eu faço, né, um comentário, mas eu acredito que até a primeira questão que até eu postei, que eu encaminhei para vocês naquele material do PowerPoint, eu estou tentando achar aqui, é uma questão da URGS, né? Acredito que deve ter sido, né, da URGS, só achar aqui, parará, e que tinha lá, sempre tem algumas questões mais complexas, eram 2 questões, né? E acho que dá para eu comentar aqui, gente, tá? Desculpa, eu vou dar uma olhadinha aqui, ó, tá? Então, eu não sei se era a primeira questão, essa não vai dar, gente, tá? Senão eu vou estourar o meu tempo aqui, tá? Mas assim, ó, mas eu garanto assim, ó, que mandem aqui, ó, tá? Mandem, são 2 do Enem e 2 da URGS, né? Tá, mas assim, ó, mandem pro chat aqui as perguntas, mandem pro ensino, faz assim, ó, te inscreve no canal lá que eu te falei, o Notícias do Chapeleiro, comenta lá, abre o debate lá, assiste às aulas que eu vou postar. Lembra assim, ó, amanhã às 19 horas à noite, então, vai estar entrando um novo conteúdo que eu falei lá no início, de repente quem não escutou, quem não lembra, sobre o processo criativo, o processo narrativo da obra As Meninas, ali de Fagundes Telles. Um vídeo no máximo 20 e poucos minutos, uma coisa pequena, sintetizada, não é sobre a obra, questão de enredo, mas é um procedimento estético de construção da obra da Lígia. Assim, gente, ó, não tem nenhuma novidade sobre as leituras obrigatórias da URGS, havendo a gente divulga aqui, né? Enem, o cronograma, vocês devem ter acompanhado, foi divulgado, se manteve, né? Talvez possa ter até algumas mudanças, mas cuide do processo, período de inscrições, as datas foram divulgadas, não mudou nada, mantém rotina de estudos em casa, tá ok? Hashtag fique em casa, como eu falei, o objetivo está fazendo tudo para possibilitar uma formação bacana para vocês nesse momento. Em breve, acredito que muito em breve, a gente vai estar construindo juntos de uma forma presencial. No mais, um beijo em todos e em todas, né? A gente segue aqui, tu segue aí estudando, mantendo a rotina e vamos lá, gente, vamos garantir a aprovação, apesar dos tempos serem um pouco difíceis, mas a gente está junto, não importa a diversidade, tá? Beijo no coração de todos e de todas, valeu, gente, tá? Abração. Até a próxima. Seguimos, né?